Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui para vocês com esta lupa o texto da Bíblia hebraica. Olha que a minha é bem cheia de anotações, mais de 45 anos anotando coisas aqui. E o que nós vamos falar hoje? Algumas coisas que eu imagino que vocês não têm noção do zelo, do cuidado que o povo do livro, assim chamado povo do livro, né, tem com o texto das Escrituras Sagradas. E aqui vou falar rapidinho algumas coisas, tá? Uma delas diz respeito a uma coisa que eu acredito que vocês nunca imaginaram que fosse possível acontecer. Porque quando a gente fala de traduções, a gente está falando de textos aonde os próprios tradutores possam ter, e de fato assim fizeram, incluído palavras. Para evitar que isso aconteça, desde o tempo de Moshe, desde o tempo de Moisés, né, nas traduções, né, que o povo do livro, eles têm um zelo muito especial com cada letra, com cada sinal, com cada ponto, com cada vírgula, vamos chamar assim para facilitar o entendimento, que na verdade é um tio ou um iode. O tio é o menor traço massorético e o iode é a menor letra. Então, sim, nos mínimos detalhes eles têm esse cuidado. E como isso se manifesta? Ele se manifesta da seguinte forma: quando você tem um texto hebraico, por exemplo, estou dando esse exemplo aqui só para entender. Vamos imaginar esse texto aqui, Bereshit. Então, você com esse texto hebraico, você tem, são 50 capítulos. Só confirmar aqui. 50 capítulos. No final desses 50 capítulos, tem uma coisa incrível que acontece. Então, aqui eu vou mostrar a página onde termina Bereshit e começa Shemot, foi traduzido erroneamente como Êxodos, ou Êxodo, tá? Mas é Shemot em hebraico. Então, não sei se cabe aí na tela, tá vendo essa página? Aqui começa o segundo livro, vamos chamar assim, né? Que tecnicamente é pergaminho, mas vamos só entender dessa maneira. E aqui embaixo, no final do que é o anterior, que é Bereshit, eu fiz questão de sublinhar para vocês entender o que está aí nesse texto. E o que é que está aí nesse texto? O zelo, o cuidado, o amor pela palavra, o amor por cada sinal diacrítico mínimo e por cada letra iode do alfabeto hebraico, que é o alfabeto chamado alfabeto sagrado. Então, o que cada massoreta ou escriba, tem gente que acha que escriba é porque escreve, mas massoreta, na verdade, é um contador. Ele conta cada letra do texto transcrito. Ele conta cada sinal diacrítico que foi lido e ele repetiu e escreveu a partir do texto que ele tinha ali com ele, na fonte dele. Que, obviamente, estou falando só de hebraico, gente, por favor, né? Não vamos misturar coisas, tá? São duas coisas. Estou falando do hebraico. Então, no final de cada livro ou de cada pergaminho, esse massoreta, ele escrevia informações do tipo: esse texto que eu acabei de escrever tem 1400 e, sei lá, 39, 52, 57 letras. Ele falava o número de sinais que ele utilizou ali. Esse é o papel do massoreta. Para quem não sabe ainda, é um dos papéis dos massoretas ou massoretas que fizeram a transcrição do texto hebraico, que se preservou até hoje exatamente por causa disso. Ou seja, quando você acaba de ler todo o texto de Bereshit, com os seus 50... hoje, essa história de capítulo e versículo é uma coisa recente, lá do século... se não me engano de memória, século XII. Uma coisa muito recente e que atrapalha, principalmente no hebraico. Se você pegar Isaías 53, as três últimas partes do texto, você pode supor, e os tradutores erraram supondo isso, que eu vou dizer agora, que seja uma nova profecia quando é a mesma.
Percebe como essa história de botar versículo e capítulo é complicada, atrapalha o entendimento do texto hebraico original? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E isso atrapalha tanto que, ao ponto de cada um, lá bem antes de existir versículo e capítulo, que é uma coisa recente, os pergaminhos não tem isso, versículo e capítulo, nunca existiu isso. Isso é uma coisa recente, que foi colocada para facilitar as pessoas entenderem. Mas não existe isso nos manuscritos do Mar Morto, nem nenhum texto do pergaminho original. Né? Então, quando você vê no final, aí vem o nome do Massoreta, o número de letras que ele escreveu naquele pergaminho, as pontuações que ele usou, aonde é a metade do texto, que ele coloca lá na metade do texto um sinal próprio dele, que é só ele que identifica e ninguém mais tem acesso a essa informação, a não ser que quando você vai ler o fim da transcrição do texto hebraico, ou seja, é um zelo, é um amor pela verdade, é um amor por cada iode, por cada tio, sinal massorético, que é incrível, impressionante. A gente não vê nada disso nos tradutores deste texto para o grego e para todos os outros textos. O que a gente tem hoje, inclusive, é uma liberdade que não é dada pelo Eterno, de interpretar a sua palavra na tradução como se fosse ele falando. Percebe? A questão como é muito maior do que a gente já tem repetidamente, exaustivamente comentado aqui com vocês. Então, no final de cada texto, de Bereshit, por exemplo, você tem lá todas as explicações aqui, onde ele fala isso que eu acabei de dizer para vocês. E aqui embaixo também tem uma identificação própria de quem fez esse texto, do ponto de vista de contagem de letras e de sinais. Impossível adulterar o hebraico, mas extremamente fácil adulterar grego, não tem nada disso. Grego, latim, português e por aí vai. Esse é só um detalhe rápido, sem estender demais, para vocês terem essa dimensão. Aí você vai me perguntar, mas é só no texto de Bereshit que isso acontece? Não, é no final de todos. Então vou pegar o final de Êxodo, por exemplo, traduzido, né, como Êxodo, né? Para que você tenha essa dimensão da responsabilidade com cada letra, cada palavra, cada texto devidamente transcrito pelo Massoreta, que agora você descobriu que é um contador de letras e sinais diacríticos para preservação do texto original. Então isso aqui, ó, é a mesma explicação que eu acabei de falar para vocês no final. Aqui você vê traduzido como Levíticos. Por isso que tem muita confusão de gente que fala, tribo de Levítico. Não. Aqui no texto hebraico não está escrito Levíticos, está escrito Vaikra. Vaikra. Aqui. Vaikra. Que traduziram, os gregos resolveram chamar de Levítico. Mas os hebreus sempre chamaram de Vaikra. E aqui no final, é só para mostrar que antes de Vaikra nós temos o que foi chamado de Êxodo, que é Shemot. Mesmas explicações com relação ao Massoreta que fez a confecção desse texto. Mais do que isso, impossível. Não vemos nada disso absolutamente, assim, você vai encontrar nas traduções que existem a partir do grego, incluindo a Septuaginta grega de ano 300 e alguma coisa lá, antes do Messias. Por isso que o Messias nunca ensinou em grego. Até porque, sendo judeu, ele ensinou, foi aqui, ó, hebraico. Tá bom? Excelente final de semana para vocês. Até mais. Tudo de bom. Tchau.